Bom dia, café com propósito. Pegue o seu café e vamos ativar o seu propósito no dia de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante, que é a grande virada de chave para muitas pessoas. É quando você tem uma mudança de mente, mindset, né? Que hoje a gente se fala. Bom dia, Diógenes, bom dia, Machado, bom dia, Éder, Maicon, Deus abençoe a todos. Já tomou seu café? Não? Então, se não tomou ainda, pegue o seu café e vem comigo e vamos ativar o seu propósito, meu irmão, minha irmã. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante, porque a nossa vida não pode ir além, né, do que o nosso pensamento pode chegar. A Bíblia fala lá em Provérbios, né? Assim como tu pensa, assim tu és. Provérbios 23, 7. Então, nós não conseguiríamos chegar a lugares que a nossa mente não consegue alcançar. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter a mente de Cristo. Bom dia, Maria. Bom dia, Camila, Lucimar, Angel, Charles. Deus abençoe. Já manda o link, né, da nossa live para outras pessoas que precisam estar aqui conosco. Estamos aqui na segunda, na quarta e na sexta-feira. Sou André Eleutério, para quem não me conhece, já me segue aí porque a gente fala de propósito. Sou criador do método Propósito Ativado. Setembro agora, vamos ter a terceira turma do método Propósito Ativado e também vamos lançar o nosso livro aí, Propósito Ativado. Então, vem comigo que hoje nós vamos pegar um capítulo do livro e nós vamos falar sobre isso. Mas interessante que a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Por que a mente de Cristo? Vamos pegar hoje uma pessoa que é muito conhecida no mundo inteiro, Elon Musk, certo? Elon Musk, ele está tentando povoar Marte. Mas qual é a diferença da mente de Elon Musk, que não é uma pessoa que teme a Deus, né? Não é um cristão, enfim, e daí como que a gente pode comparar com a mente de Cristo? Interessante que Elon Musk está tentando povoar Marte, mas nós vamos povoar a Nova Jerusalém. Existem muitas pessoas hoje que estão trabalhando com tecnologia, com biomedicina, com várias técnicas para prolongar a vida da pessoa. Mas interessante que para aquele que todo mundo, né, que todo mundo já se rendeu aos pés de Jesus, nós vamos viver por toda a eternidade. Então, muitas vezes nós estamos olhando, focando para alguém que realmente tem uma mente diferenciada, e isso é interessante, a gente nos mantermos realmente em busca de conhecimento, em busca de novos entendimentos. Para quê? Para que abra a capacidade da nossa mente e a gente consiga ser capacitado. Porque vamos lá, nesse copo aqui cabe quantos ml de café? Ou de água, enfim. Eu não consigo colocar 1 litro de café aqui nesse copo. Então, se não tivermos capacidade para receber aquilo que Deus tem para colocar dentro de nós, né, trazer capacidade, nós não alcançaremos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, a nossa mente tem que se abrir para que a gente consiga ter capacidade para receber aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Então, muitas vezes nós temos que parar um pouquinho, entender o que os outros estão falando e conseguir conectar uma coisa com a outra. Tem coisas que tudo vai se conectar? Não. Mas muitas vezes uma conversa, né? Uma conversa num café, algo nesse sentido pode ser a virada de chave para as nossas vidas. Eu já passei por vários lugares, né, de metodologias, de treinamentos, de palestra, que às vezes numa troca de ideia com ninguém que foi lá palestrar, pode virar a chave, né? Então pode trazer um conhecimento, um entendimento, ou às vezes até uma conexão que vai nos levar para o próximo nível. Então o lugar que você está sentado hoje vai definir para onde que você está indo. O lugar que você está sentado nesse momento está definindo o que você quer, aonde que você quer chegar.
Como assim, André? Bom, se você está numa live aqui, que nós estamos falando sobre ativação de propósito, o que você quer fazer? Você quer ativar o seu propósito? Você quer viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? Então, quais são os lugares que você tem sentado? Quem que você tem escutado? O que você tem estudado? Que isso está determinando o seu futuro. Então, o que nós fazemos hoje determina aquilo que vai acontecer conosco no dia de amanhã. Então, a lei do plantio, ela é inevitável. O plantio é opcional. Agora, a colheita é obrigatória. Então, muitas vezes nós não estamos entendendo por que a gente não sai do lugar, apesar de a gente ter vontades, de a gente ter desejos, e não saímos do lugar. Por quê? Porque a nossa mente ela não está aberta para receber o conhecimento, para conhecer o entendimento. E a Bíblia nos ensina a meditar no livro da lei de dia e de noite. Por quê? Porque aqui tem ensinamentos na Bíblia que vão fazer com que... são ensinamentos que têm dado certo há mais de 2000 anos. Então, muitas vezes nós nos fechamos para dizer assim, não, eu já sei de tudo, né? E quando a pessoa diz que já sabe de tudo, pronto. Não dá nem para continuar a conversa com uma pessoa dessa. Porque realmente a gente não sabe de tudo, tem muita coisa para ser aprendida ainda. Então, quando nós temos um entendimento que tem muitas coisas para aprender, o que acontece? A minha mente abre e eu consigo ter mais entendimento, mais conhecimento. Então, na grande maioria, a grande maioria das pessoas tem dificuldade em abrir a mente, planejar a vida. Se a gente perguntar hoje para a maioria das pessoas não tem planejamento de vida. Qual é o teu planejamento para esse ano? Qual é o teu planejamento para daqui a 5 anos? Como que você se vê daqui a 10 anos? Então, se nós não tivermos a mente aberta para fazer esse planejamento, sem planejamento eu não tenho foco, sem foco, deixa a vida me levar. Então, quando a Bíblia diz, né, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor que dá a palavra certa. E isso aqui é um grande segredo para quem é cristão. Porque quando nós temos esse entendimento, que a Bíblia está dizendo aqui em Provérbios 16:1, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Então, o que está dizendo aqui nesse versículo? Que nós temos capacidade de planejar. Então, nós já aprendemos aqui que quando nós devemos fazer algo da nossa parte, é nós que temos que fazer a nossa parte. Deus vai fazer a parte dele. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui em Provérbios 16:1? Planeje a sua vida. Só que consagre ao Senhor esse planejamento para que venha a resposta certa, porque muitas vezes o nosso coração é enganoso e vai trazer ciladas para a nossa vida. Como assim? Planeje a sua vida. Agora coloque diante de Deus para entender o que vai ser bênção na sua vida ou não. Então, quando nós temos esse entendimento, nós começamos a viver como cidadãos do céu. Uau! Se eu tenho uma vida eterna, bom, já sou convertido, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, então eu tenho agora acesso livre ao Pai e eu tenho uma vida eterna, né? Eu vou ter uma vida eterna. Morri, depois vou viver eternamente com Deus. Então, se eu vou viver eternamente, eu já vivo como cidadão do céu aqui na terra, que é o grande diferencial. Porque eu não caminho mais pela vista, caminho pela fé. Se eu vou viver eternamente, o que eu preciso para me manter salvo? Jesus já me salvou, já morreu na cruz, eu não preciso me sacrificar. Só que nós temos que ter um caminhar com Cristo. Nós temos que ter um caminhar com planejamento, de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Então, talvez você já sabe o que Deus tem para a sua vida. O que está faltando, talvez, é posicionamento dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, em Gênesis 1:27 diz: portanto, Deus criou os seres humanos, a sua imagem e a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos,
povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Isso é um decreto de Deus para as nossas vidas. Então, se entendermos isso, vamos viver na terra como Deus planejou para a gente no céu. Então, André, como que eu sei que é a vontade de Deus? Eu não estou conseguindo escutar a voz de Deus. Leia a Bíblia. Medite no livro da lei de dia e de noite. Então, essa passagem de Gênesis 1, né, a partir do 27 que está aqui, ela é libertador. Ela expande a nossa mente, porque olha só, Deus falou para você, falou para mim, Deus já nos abençoou e nos ordenou a crescer, multiplicar e a dominar. Eu estou vivendo uma vida aqui na Terra de acordo com esse decreto de Deus para a minha vida? Se não estou, eu tenho que começar a viver de acordo com o que a Bíblia diz que eu sou. Então, não importa as situações, não importa o momento que você está passando, não importa o lugar que você está, não importa quanto que está na sua conta bancária, porque o que vai fazer com que você caminhe diferente aqui na Terra é estar baseado no que a Bíblia diz sobre você. Então, se a Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, como que deve ser o seu andar quando você estiver caminhando? Porque a Bíblia não diz assim, ande de acordo com a sua conta bancária. Porque talvez até um momento agora, talvez não seja tão próspero na sua vida, só que se você caminhar pelo que tem na sua conta bancária, você não vai viver de acordo com o que a Bíblia tem para você. Porque até mesmo os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Então, quando Deus nos pede algo, geralmente é algo que a gente não pode bancar. Porque se a gente pudesse bancar, nós não precisaríamos de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Então, quando nós temos a visão de reino, né, o ambiente também vai nos ajudar a moldar essa nova mentalidade. Então, por isso que eu digo, tome cuidado com o que você alimenta a sua mente. Tome cuidado com o que você escuta. Tome cuidado com o que você lê. Porque o que você lê, aquilo que você ouve, está fazendo com que você seja moldado. Então, por isso a importância de estarmos em lugares onde o reino de Deus esteja sendo pregado e vivido, pois nesses lugares a mentalidade de Cristo é formada em nós. O nosso comportamento nos mantém ou nos tira de ambiente. Somos resultado do nosso comportamento. Olha só que poderoso isso. Muitas vezes Deus abre portas para que a gente entre nesses ambientes, só que dependendo da forma como nos comportamos, nós não ficamos nesse lugar. Não sei se você já entrou, mas tem lugares que a gente entra que a gente pensa assim, não, esse lugar não é para mim. Pode ser uma mente limitada, pode ser um bloqueio só de limitação, mas tem ambientes que realmente nós não devemos estar. Então, por isso, na importância de quando a gente conecta a questão do nosso propósito e quando a gente começa a planejar a nossa vida através da linha, né, de raciocínio daquilo que Deus tem para a minha vida, tem ambientes que eu não posso mais entrar. Tem coisas que eu não posso mais ouvir, tem coisas que eu não posso mais estar em ambientes, por quê? Qual é a grande pergunta que a gente sempre deve fazer? Nesse ambiente, eu vou estar mais próximo do meu propósito ou mais longe? Então, essa é uma pergunta que a gente sempre tem que ter. Nesse ambiente que eu estou entrando, vai fazer com que eu me achegue mais rápido a viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida? Se sim, se mantenha nesse lugar. Se não, saia desse lugar. Então, tem ambientes que Deus também vai abrir a porta e muitas vezes, pelo nosso comportamento, nós não vamos nos manter. Então, tome cuidado quando Deus te der a oportunidade de sentar em algumas mesas, preste atenção. Feche a sua boca muitas vezes, preste atenção no que os outros estão fazendo, como os outros estão se portando. Então, muitas vezes, nós entramos em ambientes que Deus já liberou esse lugar, só que se nós não prestarmos atenção da forma como as coisas acontecem naquele lugar, nós seremos repelidos.
Olha só que interessante, eu acho que a gente leu semana passada, ou essa semana, a gente sempre traz em volta e meia aqui a vida de José do Egito, mas quando ele estava na cadeia e ele foi chamado pelo faraó, ele se preparou. O que ele fez? Ele raspou a cabeça, né? Ele fez a barba. Mas por que isso? Porque na cultura egípcia, né, se a gente for ver filmes, se a gente for ver novela sobre eles não gostavam, não sei qual era, não sei muito bem profundamente a questão, mas eles não gostavam de ter pelos. Então eles raspavam os pelos. Então olha só da importância. Deus abriu uma oportunidade para José do Egito. Ele já estava conhecendo aquele ambiente. Ele já sabia como funcionava. Ele sabia que os egípcios gostavam e o que os egípcios repeliam. Então, antes de ele ir de qualquer jeito, que ele poderia até sair daquele jeito, porque Faraó estava tão desesperado em entender qual era o significado do sonho, que qualquer um que aparecesse na frente dele, independente do jeito que estivesse, ele aceitaria. Mas a grande questão é que se José fosse de qualquer jeito naquele ambiente que Deus abriu para ele, talvez ele não se manteria como ele se manteve, que ele foi o 02 do Egito. Então, beleza, vamos lá. Deus está abrindo uma oportunidade para você. Talvez Deus já abriu essa porta para você e agora você não sabe como que você vai se comportar. Preste atenção no ambiente, preste atenção como que as pessoas estão falando, né? Talvez você já entrou em ambientes que eram um ambiente mais chique, está todo mundo falando baixinho. E daí, se alguém começa a falar um pouco mais alto, chama a atenção, porque destoa do ambiente. Então, olha só que interessante a vida de Moisés. Moisés viveu 40 anos, né, achando que era alguém. Então, ele deveria ser morto, não foi. Ele foi criado no palácio como egípcio. Então, Moisés aqui, ele achou que ele era alguém. E foi moldado, né, o mindset dele foi moldado pelo ambiente do palácio do Egito. Então, mas ele era um hebreu, Deus tinha um propósito com ele, que ele livrasse o povo da escravidão. Então ele estava naquele ambiente, mas olha só que interessante, qual era o ambiente do povo egípcio? Era um povo dominador, era um povo que tinha escravos. Então, na primeira oportunidade, ele já sabia que parece que tinha algo dentro dele, que ele deveria libertar o povo, mas não era no braço dele. Mas o que ele fez? Ele foi lá e matou um egípcio para salvar um hebreu. E ele teve que fugir. Ele fugindo, ele foi para o deserto. Daí ele passou mais 40 anos daí achando que não era ninguém. Porque ele estava no deserto, no meio do nada. Ele sabia que ele tinha um chamado de Deus, mas não estava claro para ele, tanto é que ele matou o egípcio. Então ele vai para o deserto e fica cuidando de ovelhas que não são suas. Então ele está num ambiente de um palácio, daqui a pouco ele está num ambiente de escassez. Então, olha só que interessante, Deus deu essa oportunidade para Moisés, por quê? Para que ele soubesse, né, estar cuidando do povo, tanto na abundância como na escassez. Então, aquilo que também já passamos nas nossas vidas faz com que a gente tenha entendimento, conhecimento de trabalhar ou ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que a gente passou. Então, Deus muitas vezes vai te dar a oportunidade para que você aprenda em ambientes diferentes, para que você seja moldado, para que você venha a ser usado por Deus. Claro que ninguém quer ter experiências num ambiente de escassez, mas Deus Deus não joga nada fora. Deus não desperdiça nada. Então, até nos momentos de dificuldade que talvez você está passando nesse momento, Deus não vai desperdiçar. Então, se você está passando um ambiente que é um ambiente de desafio, fique tranquilo. Se Deus abriu essa porta para você, o que a Bíblia diz? Que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Então, se Deus está te dando essa oportunidade de estar nesse ambiente, sugue o máximo possível. Aprenda o máximo possível. Mas o que eu sempre falo? Filtre. A Bíblia diz que nós devemos filtrar aquilo que é bom para a gente. E o que não é, André? Joga fora. Então, aprender é igual a mudança. A visão que Deus nos dá
carrega a provisão que precisamos. Todas as vezes que Moisés mudou a mente, ele aprendeu algo novo. Então, Moisés até era bom em dar desculpas por conta das suas dificuldades e traumas, mas Moisés não deixou o seu passado governar o seu destino. O grande problema é que hoje, muitas vezes, nós estamos deixando o nosso passado governar o nosso destino, governar o nosso propósito. Não! Aquilo que foi passado é passado. Você aprendeu com o seu passado? Ótimo. Mas não deixe que o seu passado governe o seu futuro. Não entregue o governo da sua vida na mão de pessoas. Então, tome cuidado quando fazemos alianças também com algumas pessoas, que dependendo dessa aliança, elas vão nos puxar para baixo ou para cima. Entenda qual é o seu posicionamento diante de uma conexão também. Então, quem vive dando desculpa, morre sem resultado. Assim como Moisés, temos muitas desculpas para dar, mas Deus ama usar o improvável. Então, para quê? Para fazer o impossível. Então, talvez você é o mais improvável da sua família. Talvez você é o mais improvável do lugar que você está. Mas deixa eu te dizer, Deus ama fazer através de improváveis. Através do improvável, Deus faz o impossível, pois o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, quem quer viver o sobrenatural de Deus tem que estar disposto à mudança. Então, eu não sei qual é o seu momento que você está passando, mas talvez é um momento de mudança. É o momento que Deus vai te dar a oportunidade de mudar a sua situação. Então, não deixe o seu passado governar o seu destino. Então, olha só o que a Bíblia diz em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isso aqui é muito bom porque muitas vezes nós estamos procurando ter uma vida boa. E o que a Bíblia diz? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, compreenda o seu propósito, compreenda aquilo que Deus tem para a sua vida e seja guiado por isso. Não deixe ser guiado pelo momento, não deixe ser guiado pelo ambiente, apesar que isso vai ajudar a você a moldar a sua mente. Então, quando nós temos esse entendimento, quando nós temos esse entendimento, nós começamos a viver de uma forma diferente. Então, o que te ajudaria a ter a mente de Cristo? Quais ações que você precisa começar para que isso se acelere na sua vida? Quando? Em que lugar? Com quem? Por quanto tempo? Então, essas perguntas vão te ajudar a ter uma mente de Cristo. Que você viva de acordo com o padrão do céu, não com o padrão do seu passado, não com o padrão da sua família, não com o padrão do ambiente que você está, mas que você seja dirigido pelo padrão dos céus. Então vamos lá, quais são as perguntas que você tem que fazer para te ajudar a ter a mente de Cristo? Quais são as ações que você precisa começar para que isso se acelere na sua vida? Quando? É agora, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Em que lugar? Que lugar que você vai começar a realizar as coisas que Deus está te pedindo? Com quem? Quem vai estar ao seu lado? E por quanto tempo? Com essas perguntas, você tem um balizador de como que você molda a mente de Cristo em você. Então, medite no livro da lei, de dia e de noite, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então, estamos finalizando a nossa live do dia de hoje, do Café com Propósito ativado. Então, se você ainda não me segue, me siga aí, porque toda segunda, quarta e sexta estaremos aqui meditando na Palavra de Deus com vocês. Um forte abraço, Deus abençoe, abraço Cíntia, Alexander Fossá, gente finíssima, Lucas, o Charles, o Diógenes aí, a Sandra, a Maria, geração eleita, Deus abençoe a todos aí. Até mais!